Muito bem-vindos ao Centro Espírita Joana d'Arc. Antes de iniciarmos a nossa palestra pública, eu vou repassar alguns recados sobre a agenda da casa. Primeiramente, é importante dizer com muita alegria que no próximo final de semana, depois da abertura das atividades aos domingos, nós estamos iniciando a evangelização infanto-juvenil aqui na casa. Veja só que alegria em receber os jovens, as crianças e adolescentes num espaço adequado para eles, com uma linguagem mais adequada. Então isso é muito interessante, muito legal, que a gente possa, esse trabalho que a gente vai estar desenvolvendo aqui na casa. Os jovens serão distribuídos em 3 turmas, aí depois tem conforme a idade de cada um. Quem quiser matricular o seu filho, pode estar me procurando no final da palestra. Eu estou responsável por estar fazendo essas inscrições. E aí, para uma questão de organização, no final da palestra, eu vou estar ali no cantinho fazendo as inscrições, se alguém ainda tiver a necessidade, que ainda não a fez. A respeito das atividades da casa, a Associação Espírita Joana d'Arc tem 2 espaços de estudo. O primeiro deles é aos domingos, às 16 horas, e a segunda-feira às 18 horas. São 2 espaços que a gente reflete, conversa, estuda bastante sobre a doutrina para buscar mais esclarecimentos, aprimorar o nosso conhecimento. Fica o convite para que vocês possam estar participando. Também a respeito das atividades da casa, também temos atividade de palestra pública na segunda-feira, logo após o estudo, às 19h30 tem a palestra pública. Amanhã o tema da palestra é A Família na Visão Espírita, a palestra que vai se realizar amanhã. Para iniciarmos as atividades, eu vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Esse livro tem mensagens muito lindas. Vamos lá para a mensagem de hoje. A tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Vamos orar, meus irmãos? Buscando uma posição confortável para que possamos conversar com Deus. Amado Mestre Jesus, que intercede por nós diante do Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, agradecidos por sairmos de nossos lares nesse domingo, no final de tarde, que possamos vir neste momento de palestra elevar os nossos pensamentos ao céu, para que possamos compreender o conhecimento que aqui será ministrado. Abre as nossas mentes para que possamos entendê-lo, interagir, ó Pai. Envie os benfeitores espirituais para que estejam conosco diante dessa palestra, iluminando-nos ainda mais. Na oportunidade, agradecemos por esse dia tão lindo, um pouco quente, mas muito caloroso da nossa cidade, ó Pai. Então peçamos que esse momento de palestra seja um momento de uma relação íntima de cada um com Deus, para que possamos compreendê-la e interagir com os demais. Que assim seja. Nesse momento é com grande alegria que recebemos a Regilane aqui. Ela é diretora da área de estudos espíritas da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso e vai ministrar a palestra Como Se Não Houvesse Amanhã. A paz de Jesus continue a envolver todos nós. É uma alegria muito grande estar novamente aqui, nessa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto respeito. E hoje, na continuidade do Setembro Amarelo, nós vamos conversar um pouco mais sobre a valorização da vida. E para que a gente consiga entender o que ocorre após a morte, é mais fácil a gente entender com exemplos de alguém que já passou por isso. Então,
nós vamos fazer uma pequena viagem hoje no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Alguém aqui já leu? Então vocês vão me ajudar vibrando para eu recordar a hora que eu esquecer. Esse livro, para quem não leu, é uma obra fantástica. É um verdadeiro tratado a respeito do suicídio. E nos mostra com uma clareza muito grande as consequências desse ato de desespero ou de outra causa que a gente vai ver que são as mais diversas. Mas o que é que o livro dos Espíritos nos ensina a respeito do suicídio? Então a gente vai refletir sobre algumas questões. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? O que vocês acham? Nós, encarnados aqui na Terra, nós temos o direito de dispor da nossa vida? Temos? Por quê? Mas esse direito de tirar a própria vida contraria ou não uma lei divina? Então nós não temos esse direito. Nós podemos fazê-lo, mas não nos é um direito. A gente tem o livre-arbítrio para cometer o ato, mas eles dizem que os Espíritos respondem a Kardec que só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, quando nós nos suicidamos voluntariamente, nós estamos infringindo uma lei divina. Então, quando ele fala aqui do suicídio voluntário, existe suicídio involuntário? E qual que é? Como? Então, como que é seu nome? Aline contribui dizendo que nós podemos nos suicidar quando, por exemplo, nos viciamos em álcool e drogas e antecipamos a nossa volta ao plano espiritual. Então, isso é uma forma de suicídio indireto. Nós nos matamos aos poucos pelas nossas viciações. E elas podem ser de diversas ordens. Álcool, comida, droga, diversos vícios que nos levam ao suicídio indireto. Um exemplo bastante clássico disso, que quase todos nós conhecemos, seja pela leitura ou seja por assistir filme, é o exemplo de André Luiz, em Nosso Lar. Ali ele não entendia, quando ele vai para o umbral, que ele havia se suicidado, embora os outros espíritos que o cercassem ali dissessem que ele era um suicida. E ele perguntava, mas por que eu não tirei minha própria vida? Depois que ele foi entender que o alcoolismo fez com que ele antecipasse a volta dele, e aí ele compreendeu que aquilo era uma espécie de suicídio, o suicídio indireto. E o direto é aquele que todos nós conhecemos, quando planejamos e tiramos a nossa vida, ou quando num ato de impulso e de loucura tiramos a nossa vida. É tão reprovável como que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Então aqui ele faz assim, ó, ele põe duas situações. A primeira, o que tem por causa o desespero. A pessoa num ato de desespero se suicida. A outra é aquele que procura escapar de uma ação má. A gente vê muita notícia na televisão no Japão, que quando cometem um ato vergonhoso se suicidam para que aquela vergonha não seja exposta. Então isso que Kardec pergunta aos espíritos. Existe diferença? Qual é mais reprovável? A do desespero ou para encobrir e escapar a vergonha de uma ação má? O que a gente pode refletir sobre essa pergunta de Kardec? O que a gente pensa sobre isso? Ele diz assim, ó, o suicídio não apaga a falta. Então vai continuar existindo, porque nós somos espíritos imortais. Ao contrário, ao invés de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Então, quando a pessoa comete o ato de suicídio para encobrir uma ação mal, ela acaba praticando outro mal. Então, ela vai ter duas coisas. Ela vai ter o problema que ela queria fugir, mais o suicídio que ela acarretou como problema. Vão ter duas causas. Então, os espíritos orientam que é melhor que a gente assuma a responsabilidade pelo erro praticado
e caminho para frente. E acrescenta uma coisa muito importante aqui, ó. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Muitas vezes nós achamos que um problema nosso não tem solução. E a gente se esquece da nossa filiação divina. Só que aquilo que a gente acha que não tem solução, a solução pode estar ali mais um pouquinho à frente. Nem vai demorar tanto. Bastando que nós continuássemos a fazer esforços e nos guiássemos pelas orientações dos bons espíritos, dos nossos anjos de guarda, dos mandamentos que Jesus nos deixa com o seu exemplo de amor e de perseverança, para que aquilo se resolvesse. E Deus tem misericórdia até dos que se suicidam, contrariando a lei divina, contrariando a vida que foi dada por Deus no corpo como oportunidade para a evolução. Se Ele tem misericórdia e nos julga sempre daquela forma amorosa, não como um Deus punidor, mas como um Deus amor, acha que vai faltar ajuda para a gente enquanto a gente estiver aqui na carne? Se não falta ajuda nem no vale do suicida, nem nas trevas? Então nunca, por mais difícil que seja a situação que nós estamos passando, vai faltar ajuda. Porque quando a gente tem um problema, a ajuda já vem na frente, de uma forma ou de outra. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Em geral, tem uma característica que a gente vê nas obras, que todo espírito suicida passa, é uma que é comum, e que os espíritos respondem a Kardec. Então, tem uma que é comum a todos os tipos de suicídio: o desapontamento. Porque não resolve nenhum problema. Nenhum. Ele cria problemas. Então, quando ele diz aqui, muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, tudo depende da causa, tudo depende de atenuantes e agravantes num suicídio. Então, a maneira como eu vou me encontrar no plano espiritual após um suicídio é igual à maneira que o Pedro ou José vai se encontrar? Não. Cada um com sua carga de vida, cada um com suas causas, com suas consequências, com as suas atenuantes e com as suas agravantes. Mas nenhum de nós que optarmos por esse caminho vamos ficar felizes. Sempre teremos o desapontamento. O que os espíritos colocam aqui, ó? Não é a mesma para todos porque depende das circunstâncias. Alguns espíritos, quando se suicidam, eles não têm condições de passar por um estágio todo de aprendizado e escolherem o tipo de reencarnação que querem ter. Outros conseguem, mesmo após o suicídio, passando pelo estudo, fazer todo um preparo para se reencarnar, como nós veremos no caso de Camilo, da obra Memórias de um Suicida. E ele diz aqui, ó, que em algumas existências será pior. Por quê? Porque aí a gente verifica aqueles nascimentos onde há grandes cargas no corpo físico por conta do rompimento brusco do cordão fluídico para que aquela vida se rompesse. Aqui nós temos uma ilustração onde o espírito, com seu perispírito desdobrado do corpo e unido pelo cordão fluídico. O que acontece no suicídio? No suicídio, o cordão fluídico se rompe, esse cordãozinho aqui se rompe violentamente, de uma forma abrupta. Fato que na morte natural não acontece, pois vai acontecendo o enfraquecimento desses laços que unem o espírito ao seu corpo. A perturbação espiritual é maior e pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu a interrupção. Então, no livro, se alguém tiver mais curiosidade de se aprofundar no tema, no livro do Filomeno de Miranda, sobre a vida e a morte, temas da vida e da morte, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala muito sobre a morte, como é a nossa passagem.
E ele diz assim, uma frase bastante emblemática: se cada um tem a vida que precisa, cada qual tem a morte que merece. No contexto dessa explicação de Filomeno, ele nos traz que a natureza de vida que a gente leva por aqui é o que a gente vai continuar, porque nós somos um espírito imortal. E não é porque nós tiramos o corpo, que o corpo não existe mais, que o espírito deixou de existir. E aquilo que é nossa bagagem, seja de virtudes ou seja de equívocos, carregamos conosco. Então, o nível de perturbação espiritual após um suicídio vai depender de cada qual. E quando ele fala aqui que pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu a interrupção, o que isso quer dizer? Se eu estava na minha programação de desencarnar aos 70 anos e eu me suicido aos 60 anos, eu vou ter 10 anos para esperar que o meu estado de perturbação espiritual melhore, porque eu rompi bruscamente o meu cordão fluídico e não naturalmente, como ocorre na nossa morte natural, ainda que na infância. Se está programado na infância, nós vamos morrer naturalmente, o cordão vai se diluindo e esse rompimento não é abrupto. Agora, todos os casos de suicídio, o suicida passa na perturbação espiritual pelo tempo que restava da encarnação? Não. Então, o Livro dos Espíritos fala que pode passar, e é comum que isso ocorra, mas nem sempre. Então, sempre vai ser analisado as causas, as circunstâncias, os atenuantes. Existem casos de suicídios de obsessão, onde a pessoa é levada ao suicídio por uma extrema obsessão. E ela não se dá conta que está quase sob efeito hipnótico e vai ao suicídio. Agora, a obsessão ocorreu sem que a pessoa tivesse responsabilidade? Não, porque a gente sabe que na obsessão existe uma tomada e um plug que liga. A gente diz que o espírito obsessor, ele não é intruso, ele é convidado. Ele é convidado pelo nosso padrão vibratório, pelas nossas atividades, pelas coisas que nós praticamos e pensamos no nosso dia a dia. Então, vistas essas questões, para a gente entender um pouquinho como o Livro dos Espíritos trata o tema, nós vamos ver a parte prática do relato de um suicida. Voltando. Só para a gente entender um pouco da beleza dessa obra, a primeira apresentação que a Ivone fez da obra para a FEB foi em 1944. A Ivone não foi bem recebida na época na FEB, não deram para ela a chance de ela apresentar o livro, e ela voltou para casa extremamente decepcionada, entendendo que ela podia estar sob a influência de espíritos mistificadores. Então ela falou: vou queimar os meus manuscritos de tantos anos de psicografia. Ela chegou a riscar o fósforo, só que ela desistiu, porque ela sentiu a presença daquele que ela identificou como Dr. Bezerra de Menezes, para que ela não queimasse. Ivone, então, guarda a obra, que somente 11 anos depois, em 1954, é que ela é publicada, após revisão de nada mais, nada menos do que Leon Denis. Então, Leon Denis faz a revisão dessa obra de Ivone para que houvesse uma fidelidade à doutrina espírita e para que questões não fossem tratadas de maneira a assustar, ao invés de colaborar com o nosso crescimento espiritual. Então, além de Leon Denis, ela também teve a assistência de Charles, mentor de Ivone, e do Dr. Bezerra de Menezes. Aí a gente percebe o quanto essa obra é cuidadosa para com o público que a tem em mãos. E às vezes a gente, na nossa correria do dia a dia, não dá tempo de ler uma página de 500 e pouco, um livro de 500 e poucas páginas. Tem um audiobook que a gente pode ler enquanto dirige o carro. A gente fica ouvindo, o audiobook é tão bom quanto, é óbvio que não tem os detalhes de uma leitura, igual a gente senta para ler, mas a gente consegue também sentir a importância dessa obra para nossas vidas, porque qualquer um de nós pode ter um pensamento suicida uma hora na vida. Qualquer um de nós conhecemos alguém que já pensou ou já cometeu suicídio. O suicídio hoje vira uma epidemia e morre-se cada vez mais jovem. Crianças, adolescentes, pessoas de ambos os sexos, das mais variadas formas.
E aí a gente acaba, ao invés de descansar, como está ali no quadro, fala, quando você cansa, aprenda a descansar e a não a desistir. E o que acontece no suicídio? A gente cansa e desiste. A gente desiste da vida, mas a vida nunca desiste de nós, porque nós somos imortais. A partir do momento que somos criados por Deus, não nos descriamos, ainda que a gente queira. Então nós vamos destruir o nosso corpo, mas nós, em espírito, jamais. Descreve o Vale dos Suicidas, onde Camilo Cândido Botelho foi parar a partir de 1º de junho de 1890. O nome verdadeiro é Camilo Castelo Branco. Ele era um romancista português, bastante famoso, erudito, muito quisto em Portugal. E ele então usa o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, não por vontade dele, mas mais por de Ivone. Ele gostaria até que fosse falado para mostrar o que aconteceu com ele e ele dar esse testemunho. Suicida-se aos 65 anos, atirando no ouvido direito. Camilo era um homem muito orgulhoso, muito erudito, mas muito orgulhoso. E ele não conseguia entender como um escritor, que dependia da sua visão para ter o seu sustento, ficaria cego, sem poder prover as suas despesas e dependendo dos outros para auxiliá-lo, nas suas necessidades mais básicas, numa época em que o cuidado com as pessoas com deficiência visual era bem menor do que nós temos hoje, porque com a evolução da humanidade evolui-se também os cuidados com as pessoas que têm necessidades diferenciadas das nossas. Então ele não aguenta. Chega na casa dele um dia, num ato de desespero, e no quarto dele tira esse revólver da escrivaninha e dá um tiro no seu ouvido. Ele fica em estado de atordoamento muito grande e ele chega então ao Vale dos Suicidas. No Vale dos Suicidas, ele fica por grande tempo. Ali é uma espécie de uma cidade que abriga os suicidas. Eles têm cavernas numeradas, essas cavernas eles as abrigam, só que toda a sorte de viciação que acompanha essas almas estão ali presentes. E eles, por terem rompido aquele cordão fluídico que nós vimos ali na figura de trás, de maneira abrupta, e tendo ainda muita energia vital, muito fluido vital para gastar, ficam vendo repetidas vezes a cena do suicídio. Para aqueles espíritos que lá estão, é como se eles estivessem a todo momento no ato suicida. Então ele vê o ouvido escorrendo sangue, sente a explosão, sente o barulho, sente a dor. Aquele que toma veneno fica sentindo o vômito constantemente, o queimar de todas as suas partes internas, de garganta, estômago, esôfago e etc. Aquele que se joga sobre o trilho se vê despedaçado e vê ininterruptamente, como se fosse uma coisa sem fim, aquela dor que não se acaba. E nessa loucura que cada um se encontra, e cada qual com a perturbação que lhe é própria, insultos de toda natureza ocorrem, de espíritos contra espíritos que lá estão nesse vale. Mas nós vimos que existe a misericórdia e que a misericórdia de Deus não nos desampara aonde quer que nós estejamos. E aí nós vamos ver o lindo trabalho feito no resgate e socorro desses irmãos infortunados pelos servos de Maria, descrevendo o local do recolhimento, o tratamento e as impressões vividas pelos assistidos. Tem a colônia correcional, o departamento de reconhecimento, o hospital, o isolamento, a torre de vigia e o manicômio. Esses departamentos nós vamos encontrar lá na colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Não é um parque de diversões, é uma colônia de correição, como o próprio nome já diz. Mas a correção no plano espiritual, sobretudo de servos de Maria, nossa Mãe Santíssima, é bem melhor do que a nossa aqui na Terra. Porque não existe injustiças e o tratamento é digno, é correto, segue as leis divinas.
Então, a primeira estranheza deles é quando eles chegam ali no departamento de reconhecimento de matrícula, eles são atendidos. A primeira vez vai um comboio dos servos, o Camilo não é resgatado, ele fica bastante indignado, nervoso, depois ele é resgatado. Eles viajam nesse comboio e chegam lá. Junto de Camilo foram outros amigos, que aí vamos ficar com aquele gostinho de ler, que o livro narra a história desses amigos que vão junto com Camilo, o porquê do suicídio, o porquê das provações que eles passaram, das causas que levaram ao suicídio de cada qual, e esses amigos embarcam junto com Camilo e chegam junto com ele nesse departamento de reconhecimento e matrícula. Lá eles chegaram, Camilo, impetuoso da personalidade dele, ele olha assim, essa fila de gente, que hora que nós vamos entrar nesse lugar para tomar um banho e ir para o hospital? Vou ficar aqui uma outra vida esperando. E aí ele vê que já lá no plano espiritual, como as coisas acontecem antes do que aqui, porque aqui é uma cópia de lá, o reconhecimento era por biometria. E eles conseguem passar muito rápido e separa homens de mulheres. A colônia que Camilo foi era somente para homens. E havia um outro departamento destinado às mulheres. E ele vai para o hospital, mas alguns companheiros não conseguiam ir para o hospital, tinham que ir para o isolamento, de acordo com a natureza de seus vícios, e também alguns espíritos empedernidos no mal iam para a torre de vigia, como uma verdadeira prisão. Tinham que ficar presos mesmo nas suas celas individuais, com tratamento próprio, porque eles não teriam condições de ficar no hospital. E também aqueles que vão para o manicômio pela natureza da perturbação espiritual, psíquica, psicológica, psiquiátrica deles, não conseguiriam ir para o hospital. Camilo foi junto com o professor Belarmino, junto com outros amigos dele, o Mário Sobral, e ali ele aprende muitas coisas com os diversos médicos. Ali ele começa a entender o porquê seu ouvido não parava de sair sangue, o porquê as pessoas não o ouviam no hospital quando ele gritava, o porquê as pessoas da sua casa não o escutavam quando ele pedia que limpasse as suas feridas, que trocasse a sua roupa, que ele estava com frio. Ele começa então a ter noção do que acontece. E são várias e várias aulas para que ele se melhore e tenha a chance de receber alta do hospital. E essa misericórdia divina que nós vimos desse resgate no Vale do Suicida é a proteção e acompanhamento pelos trabalhadores da Legião dos Servos de Maria. Mas existem lugares piores. Quando eles recebem a alta do hospital e eles vão fazer visita àqueles outros departamentos que nós colocamos ali, a torre de vigia, o manicômio, etc., eles recebem uma explicação de Anselmo de Santa Maria, que era um dos orientadores de lá. E ele explica, ele é o diretor da torre de vigia da colônia da Cidade Esperança, que lugares há em que as ocorrências do Vale dos Suicidas parecem simples gracejos, maltas de obsessores que por vezes também foram suicidas. Então, quando Camilo e o professor Belarmino, os outros que estavam com ele, entendiam que não existia lugar pior do que o Vale dos Suicidas, pelos sofrimentos atrozes que eles passaram lá, Anselmo de Santa Maria diz que há lugares muito piores, onde o vale parece um simples gracejo, simples piada das coisas que podem acontecer. Mas mesmo nesses lugares, há a proteção divina pela misericórdia do nosso Pai. Quando eles têm essa noção, eles entram quase que em desespero, porque ele disse, lá nós sofríamos tanto, passávamos fome, frio, porque embora sem o corpo, eles ainda sentiam a sensação do corpo. Então ainda sentia fome, ainda sentia frio, ainda sentia dor, saudade, desamparo, desespero. Imagine num lugar onde, somado a isso, tem também torturas de todas as ordens, físicas, morais, sexuais. E ele diz que isso ocorre por malta de obsessores e alguns desses obsessores que também foram suicidas, mas que irão receber amparo. E o amparo vem sob a coordenação de Maria. Então, nesse livro a gente aprende, quando nós estamos numa dificuldade muito grande a respeito da desistência da nossa vida no corpo, porque a vida nunca acaba, que nós nos socorremos de Maria.
nossa Mãe Santíssima. E se tem alguém que a gente muito ama e que já cometeu suicídio, a prece muito ajuda esse irmão. É o que nós podemos fazer por eles, orar. Orar pedindo a intercessão de Maria, para que ela consiga, porque ela consegue, levar o auxílio dela à região, até das profundezas, nos lugares piores do que o Vale do Suicídio. Essa oração fica como depósitos, pontos de luz que chegam a esses espíritos, renovando a força deles, para até o momento em que eles consigam ser assistidos por essa legião abençoada, ou por outros trabalhadores sob a coordenação de Maria. Não é necessariamente através de uma reunião mediúnica que os espíritos suicidas são atendidos, mas também. E a gente observa nessas reuniões o quanto é sofrido para estes espíritos que se suicidam o entender o ato que fizeram contra si. E o desapontamento comum a todas as narrativas que chegam nas reuniões, do porquê eles fizeram isso, se agora eles ainda sentem todos os tormentos que sentiam antes, agravados pelo ato do suicídio. E numa dessas instruções, nesse estágio pós-alta do hospital, Camilo e seus amigos recebem essa orientação de Epaminondas de Vigo. Epaminondas de Vigo, espírito muito iluminado, lúcido, firme na sua fala, disse a eles: nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguarmos quem somos, de onde viemos e para onde iremos, a fim de que nos convençamos do valor da nossa própria personalidade e, à sua elevação moral, nos dediquemos, devotando a nós próprios toda consideração e o máximo apreço. Essa lição Epaminondas estava dando quando alguns internos passavam pelo sistema de regressão de memória. Uma das terapêuticas que eles usam lá, que também nós vimos aqui, mas lá é mais profundo, porque fora do corpo a gente não tem as amarras do corpo. Então faça um mergulho e passa por todas as vidas, ou ao menos naquela que deu causa ao suicídio e o porquê daquela, no caso do Camilo, o porquê daquela cegueira. E Epaminondas faz esse convite aos aprendizes de lá, que é um convite também a cada um de nós, que para a gente se reerguer moralmente, de forma eficiente, nós podemos só se nós livrarmos da ignorância. É necessário que a gente se autoconheça, que a gente saia da ignorância de quem somos. Para que estamos aqui? Para onde nós iremos? E ele diz mais: será indispensável averiguarmos o valor da própria personalidade e a elevação moral nos dediquemos, devotando a nós próprios consideração e o máximo apreço. Se nós não nos consideramos pessoas boas, se nós não nos amamos, quem vai fazer isso por nós? Porque por mais que o outro faça, por mais que minha mãe, meu pai, geralmente as mães que têm esse amor, mas os pais também, eles podem nos amar profundamente, mas se a gente não se ama, a gente não vai sentir esse amor dos nossos pais. E a gente não vai conseguir ter apreço por nós. E muitas vezes o que acontece, a gente tem vergonha da gente, a gente tem raiva da gente, a gente fica decepcionado com a gente, como se a gente não valesse a pena. E aí nós confundimos um erro nosso com a nossa vida inteira. Como se um erro fosse cuidar de todo o nosso futuro. Mas se a gente vê lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós nascemos simples e ignorantes, sem saber, e que aos poucos nós vamos progredindo, se Deus quisesse que a gente já fosse perfeito, Ele teria criado a gente assim, e não simples e ignorante. Para que a gente, pelo nosso próprio esforço e mérito, se submetendo à nossa missão, conseguíssemos o quê? Ter consideração e apreço por nós. Então esse convite que o Epaminondas faz para os aprendizes de lá, ele é muito oportuno para nós, num tempo de pressão que a gente vive na atualidade, onde nós temos informações o tempo todo,
de todos os lados. Muitas vezes nós ficamos, como Joana de Ângeles fala, na ânsia do saber, querendo ler tudo ao mesmo tempo e sem compreender nada do que está sendo lido. Achando que nós temos que dar conta sempre, cada vez mais, de mais atividades, de maneira mais eficiente, descuidando do nosso mundo interior. E aí, fazendo isso, se voltando somente para fora, para as coisas materiais, como que a gente vai ter apreço por nós? Se a gente não se conhece. E com quem é que nós vamos passar o resto da eternidade, se não com nós mesmos? Se tem alguém que nós não tiramos férias, é de nós. Então é bom que a gente aprenda a gostar da gente, porque é conosco que nós vamos caminhar. A gente muda a família quando a gente reencarna, a gente muda de corpo, a gente muda de persona, mas o espírito é a gente. Então, o melhor que nós temos a fazer é nos conciliarmos conosco mesmo, nos desculparmos dos nossos equívocos e retificar esses equívocos, reparando as nossas faltas. Lavar as nossas faltas, escolhendo a porta do suicídio. E Epaminondas continua ainda nesse contexto, dizendo que a fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção, precisaremos apoiarmos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir, não marcharemos para a glória. Então veja as virtudes que Epaminondas nos convida: coragem, decisão e valor. Por que coragem? Muitas vezes a gente estimula os nossos filhos, por exemplo, a educação para o respeito, a educação para o trabalho, a educação para a bondade, e nos esquecemos de educar os nossos filhos na educação para a coragem. Joana de Ângeles, ela trata isso no livro Constelação Familiar. Ela fala que é necessário que nós eduquemos os nossos filhos para que eles tenham coragem. Coragem de encontrar-se no mundo, coragem de se conhecer, coragem para passar pelos obstáculos, pelas dificuldades. Porque o que nós percebemos muito no suicídio de crianças e adolescentes? A dificuldade de lidar com frustrações, a dificuldade de lidar com aquilo que não deu certo naquele momento. Como se a vida se cingisse a um momento e não a vários e vários anos num corpo, ou poucos anos num corpo, mas após em outro corpo, em outro corpo, em outro corpo. E é preciso decidir. Mas a decisão basta? Não. Após a decisão vem a ação. Nós precisamos agir, e agir com base em valores. Valores espirituais e não somente valores materiais. Aqueles valores que nos elevam, o desenvolvimento das virtudes de cada dia. Porque eu posso muito bem fazer diversas coisas, ser uma pessoa muito operosa, mas totalmente sem valor, em termos de princípio. Eu posso produzir um monte de riqueza material, mas fazer isso de maneira ilegal, corrupta? Posso. Eu estou contribuindo para o crescimento? A gente pode até pensar que na horizontal sim, mas na vertical não. Eu não estou contribuindo para o meu crescimento e estou produzindo de maneira equivocada que acaba gerando um dano. Então, é necessário que nós tenhamos coragem, decisão e valores bem sólidos, virtudes bem desenvolvidas. E isso vai acontecer da noite para o dia? De jeito nenhum. A gente vai trabalhar. Às vezes, numa encarnação, a gente vem para desenvolver uma virtude e solidificar naquela virtude. Porque a gente, às vezes, quando vai fazer o nosso plano reencarnatório, a gente está ali com o nosso anjo de guarda, com os nossos tutores, e a gente está ali doido para reencarnar, a gente promete tudo. Né? Igual quem está preso, quer sair da cadeia, promete tudo. Vira santo. Da noite para o dia, a gente faz isso. Também, quando a gente está reencarnando, a gente quer virar santo. Perfeito, sem nenhum vício. E a gente fala, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro. Aí o anjo da guarda a gente fala assim, não, pera lá. Vamos pegar uma matéria só. Quando você completar essa matéria no curso, a gente põe mais uma. Depois mais uma. E aí a gente vai indo. Então vamos supor que a nossa matéria, para a gente trabalhar nessa reencarnação, é a virtude da humildade. Eu vou ter
provas a vida inteira que vão contribuir para o desenvolvimento da minha humildade. E como eu percebo que a virtude que eu fui convidada a desenvolver é a humildade? Quando eu percebo que o meu maior vício é o orgulho. Então, quando eu percebo que eu ajo com orgulho em diversas circunstâncias da minha vida, na família, no trabalho, nos relacionamentos, no trabalho voluntário, não aceito ideias opostas, eu ajo com muita força querendo me impor, não consigo receber nenhum conselho, eu vou verificando, então, minha dificuldade é a humildade. E para eu desenvolver essa humildade, eu vou precisar de coragem, de decisão e do desenvolvimento desse valor. E agora a gente vai entender por que Camilo ficou cego e o quanto aquela cegueira era um minus, um pequenininho, perto do que havia ocorrido para que ele escolhesse ficar cego por um período muito pequeno da sua vida. Se ele esperasse mais um pouquinho, mais uns anos, ele já desencarnava, cumprindo a meta dele. Uma das primeiras reencarnações que eles tratam no livro é a de Camilo no ano 33 da era cristã. Lá naquela época, ele se rejubilava com a crucificação de Jesus, ele proferia insultos ao mestre, a Maria, depois ele perseguiu e denunciou os cristãos e ajudou a apedrejar Estevão. Então, lá em 33, ele era uma pessoa de aparência bastante, ele descreve no livro uma aparência feia, uma pessoa descabelada, atordoada, e ele fazia favores de todas as ordens para ele ter um mínimo de migalha que caísse da mesa dos mais ricos. E para isso ele ia junto com a turba. E aí ele falou no livro que se ele pudesse, ele próprio tinha chicoteado Jesus, porque a vontade dele era essa. Mas ele se limitou ao que ele pôde fazer à época. Depois, Camilo reencarna no século XVII, nos arredores de Toledo. Pobre agricultor, submetido à rigidez do pai, porém, ambicionava ser como os parentes ricos, queria ser culto, poderoso. Como o pai proibiu os estudos, ele fixou-se na ideia de ser padre, não por vocação, mas para progredir na posição social. Foi aconselhado pela mãe dele e pelo próprio padre do local a não seguir esse caminho. Então, eles eram de uma família falida, o pai dele adotava alguns princípios da reforma, ele achava que o catolicismo era o único caminho, e ele viu que o único jeito dele não continuar pobre, agricultor, lavrando a terra, seria indo para a igreja. Então ele começa a se instruir com o padre do local. E ao sugerir ao pai dele que ele queria primeiro estudar numa faculdade ou se instruir, que é um desejo louvável, o pai lhe dá castigos muito severos pela ignorância do pai, e ele então volta a lhe arar a terra, revoltado. Surge essa oportunidade de se instruir com o padre. Até que ele diz ao padre do local que ele queria ser sacerdote. E o padre então dá uma verdadeira aula, era um padre devotado, de que é ser um verdadeiro sacerdote com Jesus. E que ele não enxergava nele esse compromisso. E que era muito melhor ele se ligar a Jesus no trabalho do dia a dia, constituindo uma família, ficando junto dos seus pais. Camilo então se enamora de uma sobrinha de sua mãe, a Maria Magda, e secretamente eles programam se casar. Ela, porém, apaixonou-se por um outro familiar de Madrid, militar da Guarda Real, Jacinto de Ornella e Ruiz. Ele então passa a odiar os dois e a planejar uma vingança. Quando Camilo se namora pela prima, pela Maria Magda, os pais não sabiam. Eles estavam ainda conversando, ninguém sabia. E quando chega esse outro parente, que era da guarda, ele descreve ele como um moço alto, belo, com a espada colocada na cintura, de família mais rica, muito instruído. Ele diz assim: ela não teve nem dúvida de quem escolher. E antes dos 20 anos, então, ela casa com Jacinto de Ornella Ruiz, que era um rapaz bastante distinto moralmente também. E aquilo o revolta tanto pelo seu espírito impetuoso e orgulhoso, que ele começa a planejar vingança, porque ele se sentia traído.
E ele achava que ele era um motivo de chacota, mesmo que as pessoas não soubessem, mas passaram a saber pelo próprio comportamento dele. E deram várias dicas. Não, isso é um fato comum, acontece com todo mundo. Não é porque a gente não casou com quem a gente planejava que a gente não pode casar com outra pessoa, ser namorado de outra pessoa. E foram orientando, mas nada serviu. Ele se obstinou tanto que ele consegue, então, ingressar na Companhia de Jesus. Companhia que muitos de nós sabemos o quão rigorosa e perseguidora era daqueles que não eram católicos. Na companhia, ele passa se dedicando de corpo e alma aos superiores dele, mas não com o objetivo de se ligar a Jesus, porque sempre há os bons, e também na companhia de Jesus os havia, mas ele se liga àqueles que não tinham essa bondade de princípios, nem de coração, faz todos os favores possíveis e vai ganhando a confiança dos membros da Companhia de Jesus. 15 anos depois, ele reencontra a Maria Magda e passa a assediá-la. Como não é correspondido, usa a Inquisição para que ela ceda aos seus intentos. Como ele fez isso? Acusando Jacinto. Jacinto foi acusado de huguenote, que eram aqueles que não seguiam os princípios da religião católica, e aí é preso. E qual o primeiro favor que ele pede para os seus superiores? Que ele, em pessoa, se encarregasse das punições de Jacinto. Então ele denunciou Jacinto ao Tribunal do Santo Ofício, e ali ele diz, eu transcrevi as próprias palavras do Camilo, como ele tratou Jacinto naquele calabouço. Fiz que lhe arrancassem as unhas e os dentes, que lhe fraturassem os dedos e deslocassem os pulsos, que lhe queimassem a sola dos pés até chagá-las, mas lentamente, pacientemente, com lâminas aquecidas sobre brasas, que lhe açoitassem as carnes, retalhando-as, e tudo a pretexto de salvá-lo do inferno por haver anatematizado, obrigando-o a confissões de supostas conspirações contra a igreja, sob cujo nome me acoberter para a prática de vilezas. Então ele começa a torturar Jacinto dessa forma, com o objetivo de que Maria Magda cedesse aos seus galanteios. E ele então diz para ela que a única forma dele libertá-lo seria ela aceitando os seus convites. E no desespero, ela acaba cedendo para que o marido não morresse. Em troca, queria Maria Magda, a qual relutou enquanto pôde. Porém, com a promessa de ter o marido liberto, entregou-se ao algoz. No entanto, antes de libertá-lo, Camilo mandou que vazassem os olhos do Jacinto com ferro incandescente. Jacinto se suicida 2 meses depois, com um punhal que o próprio filho de 5 anos a seu pedido entregara. Então veja só, ela cede e ele diz assim para ela, eu prometi que eu ia te entregar ao teu marido, mas eu não prometi que eu lhe entregaria inteiro. Então ele cegou o Jacinto com ferro em brasa. Jacinto, naquele estado que saiu, e a Maria Magda, devotando todo o seu amor a ele, que ela se ajoelha quando ele vai sair da cadeia, beija as mãos quebradas dele e promete cuidar, passa a trabalhar muito para sustentar ele e os filhos, só que ele não suporta a dor de um antigo militar estar naquela situação e ele pede ao filho que lhe passe um punhal e ele se mata. Então percebemos que Camilo escolheu ficar cego, depois de várias encarnações de reparação, para esse mal que havia feito a Jacinto. E era um pequeno período. Então, olha a misericórdia divina. Olha o que ocorreu numa dessas vidas dele. Olha o que ele ia reparar com doses homeopáticas. E olha o quanto a nossa ignorância de não entender as nossas vidas sucessivas, às vezes faz com que a gente cometa um ato tão nefasto para nós mesmos. Camilo se arrepende tanto quando ele tem noção disso, ele sofre tanto, mas ele resolve, depois de muitas orientações de seus professores, ali na Cidade de Esperança, que se revoltar era pior e que ficar na culpa não adiantaria.
E depois de quase todos os amigos dele terem reencarnado, ele escolheu ficar bastante tempo estudando, se preparando, ele também reencarna. Daí com novas tarefas que a gente não sabe quais são. Mas ele vem mostrar para a gente, através deste relato, o quanto nós somos amparados, o quanto às vezes a prova que a gente acha que é impossível, ela só é daquele jeito, porque Deus é misericordioso com nós, e o quanto que se a gente tivesse insistido mais um pouco, nós conseguiríamos chegar ao plano espiritual como completista das nossas tarefas. E aí nós trazemos algumas considerações para a gente ver, então, como que a gente pode prevenir o suicídio. Primeiro é nos conscientizar a respeito das consequências do além-túmulo, como nós vimos hoje. Um pouco, sabendo a história de Camilo, sabendo um pouco dos vales dos suicidas, sabendo um pouco da história, das causas, das consequências e das perturbações espirituais. E levar isso a outras pessoas com quem a gente tem a oportunidade de conversar. Porque algumas pessoas são abertas a esse conhecimento e querem um auxílio nosso. Do ultraje às leis divinas, da gente entender que tirar a própria vida contraria a lei de Deus. Mas Kardec até pondera naquela questão que a gente trouxe do desapontamento, nas continuidades das questões do suicídio, que se a gente falar para alguma pessoa que contraria a lei de Deus, para algumas pessoas pode não significar nada. Isso não me importa se eu vou contrariar a lei dos homens ou vou contrariar a lei de Deus. Mas ele vai se sentir tocado quando ele perceber concretamente que não vai resolver o problema. Aí vem o desapontamento. Então a gente soma o ato que é contrário às leis de Deus com o desapontamento e a não resolução do problema. O que é punhal? Punhal é uma lança, tipo uma faquinha de ponta fininha, muito usada antigamente. Reflete na infinita bondade de Deus. Então, o quanto Deus é bom, o quanto Deus atende a todos. E se Ele atende a gente lá no Vale dos Suicidas, Ele não vai atender a gente aqui? Refletir que podemos pedir socorro aos mensageiros da providência divina. Ora sempre. Jesus que nos ensinou, vigia e ora. Vigia e ora. E a gente pode orar em todo momento. A gente não precisa abaixar a cabeça e fechar os olhos. A gente pode estar num estado mental de oração 24 horas por dia, se nós nos permitirmos a isso. E é treino. Aí a gente começa a orar a hora que chega no trabalho, hora que você está numa circunstância difícil no seu relacionamento familiar, hora que você está numa circunstância meio complicada com os filhos. Antes da gente ir para o embate, pede orientação, recua. Vai acontecer sempre essa serenidade? Não, porque a gente não é espírito puro. Mas o treino a gente pode ir fazendo. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. O suicídio não causa prejuízo só para quem se suicida. Ele causa repercussões em todos que estão em volta. São os filhos que ficam desamparados. No livro Memórias de Suicida, um dos personagens, quando ele se suicida e ele volta para ver a família, ele vê uma das filhas dele, que ele muito amava, a Margaridinha, sendo prostituída pela própria mãe, Zulmira, no porto. E ele entra em desespero por entender que o ato dele do suicídio acabou gerando aquela série de circunstâncias que fez com que a mãe, também pela sua falência moral, levasse a filha à prostituição, judiasse dessa filha. O filho mais velho dele comete o latrocínio e vai preso. A outra filha casa-se com um homem que batia nela. E uma outra consegue ter uma vida um pouquinho melhor com um trabalho árduo também. E pelo trabalho desse espírito suicida no plano espiritual, dedicação dele, vontade de reparar, ele pede intercessão de Maria, que intercede por esses filhos dele encarnados. Até que o filho, um deles, sai da cadeia e é exilado para a África, lá ele encontra uma nova vida. A Margaridinha sai da prostituição e vem para o Brasil com uma família para trabalhar de babá e empregada doméstica. E a gente vê a consequência que gerou para a vida, mas a gente vê que nunca falta o amparo dos mensageiros do Senhor. E refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Muitas vezes a nossa vida está vazia. E a gente não vê sentido nas coisas.
Mas a gente pode se ocupar, porque o Livro dos Espíritos nos ensina que trabalho é toda ocupação útil, então não precisa ser remunerado. Eu posso ajudar o meu vizinho, eu posso ajudar na casa espírita, eu posso ajudar no hospital, eu posso ajudar no asilo, eu posso ajudar meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio dentro de casa, porque às vezes é mais fácil ajudar os de fora do que os de dentro. Os de dentro de casa, às vezes a gente tem dificuldade, porque conhece, convive. Então a gente pode fazer aquele trabalho que a gente vai se sentir útil, de ver um sorriso, de ver aquela retribuição que a gente não precisa esperar, mas que quando ocorre nos gratifica e vai adquirindo outros sentidos para a vida. E para encerrar, nós deixamos essa reflexão que nós podemos desistir da vida, mas que a vida nunca desiste de nós. Numa palestra que nós mencionamos essa frase, um dos participantes da palestra depois tentou o suicídio. E nos foi narrado que a pessoa, do momento, lembrou da frase e desistiu. A frase ficou reverberando na cabeça dessa pessoa e ela desistiu de cometer o suicídio. Então a gente percebe o quanto a doutrina espírita é consoladora, é instrutiva e nos ajuda. Ajuda nas nossas dores e ajuda a poupar diversas vidas daqueles que a gente jamais imaginou que cometeriam suicídio. Então nos esforcemos para que nós consigamos, nos momentos nossos de maior dificuldade, lembrar do amparo divino, lembrar da legião de Maria, de Deus, de nosso anjo de guarda, do carinho que Deus tem por cada um de nós ao destacar um anjo da guarda só para a gente, para cuidar de nós, que nos conhece profundamente. E para a gente se ligar a esse Espírito protetor, basta que nós nos esforcemos e demos ouvido a Ele, porque muitas vezes os nossos anjos de guarda gritam no nosso ouvido e a gente se finge de surdo. A gente prefere escolher outros caminhos que nos ocasionam muita dor. Então vamos orar. Senhor, Pai de misericórdia, Mãe Santíssima, amorosa cuidadora de diversos espíritos suicidas, pedimos ao Senhor da vida que nos ajude a ter coragem para tomar a decisão de nos amarmos, de valorizarmos nossas vidas, de amarmos até mesmo os nossos equívocos, para que, os analisando, possamos ter a aprendizagem necessária para virar a página. Ampara, Senhor, para quando estivermos desanimados, lembrarmos que o Senhor trabalha, que Jesus trabalha até hoje, e que o nosso trabalho de autoaprimoramento é infinito e constante. Ampara, Senhor, todos aqueles com ideação suicida, para que lembrem do abraço amoroso de Jesus, do manto protetor de Maria, aconchegando suas dores, suavizando seus fardos, para que, iluminados por esse amor, consigam caminhar mais um pouco, consigam pedir ajuda aos familiares, aos profissionais da saúde, o amparo na casa espírita através do passe, da água fluidificada, dos estudos e palestras. E pedimos ainda, Senhor, por aqueles que já se suicidaram, para que a compaixão de Maria e o amor do Senhor chegue a eles aonde quer que se encontrem, e que nós possamos também ter compaixão de cada um deles para que reencontrem a luz. Agradecemos a coragem de Camilo por nos contar a sua história para nos ajudar a crescer, e a dedicação de Ivone, que muito persistiu para que essa obra chegasse até nós. Sê conosco, com os nossos familiares, hoje e sempre. Que assim seja.